Então, gente, eu vou continuar aqui explicando para vocês o que o Senhor me revelou em relação a essas palavras. Em primeiro lugar, Isaías 1, que foi a primeira palavra que o Senhor me deu, que fala da condição do povo e o que o Senhor espera que o povo faça, o que o Senhor espera de nós. E qual é a nossa condição diante de Deus, que está nos afastando de uma condição de salvação eterna e de consequências gravíssimas aqui nessa terra. Eu quero deixar bem claro, irmãos, Jesus Cristo está voltando, como nunca foi na história da humanidade. Todas as palavras proféticas da Bíblia, tudo que o Senhor disse sobre a vinda dele está acontecendo, isso é muito claro. E eu estou aqui hoje como uma atalaia do Senhor para trazer uma consciência de arrependimento da nossa condição diante de Deus, do que o Senhor espera de nós, porque o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, pura, limpa, imaculada, irrepreensível. Então, essas coisas que eu vou dizer para vocês é o que está nos afastando dessa condição em que Jesus Cristo vai nos buscar. Então, o Senhor diz aqui, ó, o versículo 4 de Isaías 1 diz assim: Ah, que nação pecadora, que povo carregado de pecado. Lembra que no primeiro áudio eu disse que o Senhor disse que essa é a condição de todo o corpo de Cristo, de todos os servos do Senhor e até os que não são. Mas eu quero trazer essa consciência a todos que um dia ouviram falar de Jesus, a todos que conhecem a palavra e que não conhecem, considerem essas coisas. Então o Senhor fala aqui, o boi conhece o seu dono, o 3, né? O versículo 3. E o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo nada compreende. A Bíblia fala que o povo perece por falta de entendimento, de conhecer as Escrituras. Então, o Senhor está falando aqui, ó, nação pecadora. E aí o Senhor falou que todas as nações estão nessa condição, cheios de pecados. Que pecado? O Senhor está dizendo, a culpa do meu povo, do povo de Israel, é tão grande que eles andam curvados com o peso do seu pecado. Eu quero deixar bem claro, lá em Coríntios, diz assim, que nós somos o Israel de Deus, que a bênção que o Senhor deu a Abraão, o Senhor transmitiu a nós gentios. Então, nós somos hoje o Israel espiritual de Deus. Então, quando o Senhor fala Israel, o Senhor está dizendo nós, servos do Senhor. Então, se coloque nesse lugar do povo de Israel. Quando diz aqui, ó, povo de Israel, o Senhor está dizendo você, o Senhor está dizendo eu, o Senhor está dizendo todos os servos dele. Então, ele está dizendo, o povo, meu povo, não me conhece, estão cheios de pecado. E ele está dizendo aqui, ó, e isso é de família. Os filhos são iguais aos pais. Eles vivem para a maldade, abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel. Viraram as costas para ele. O Senhor falou assim comigo, que a condição das pessoas hoje é exatamente essa. Os filhos reproduzem os pecados de seus pais, porque um exemplo que é muito claro para mim é sobre os pés de fruta. Um pé de manga não pode dar abacate, e um pé de abacate não pode dar laranja. Então, é exatamente isso que o Senhor está falando aqui, ó. Você, pai, você, mãe, vão reproduzir nos seus filhos aquilo que vocês têm dentro de si. É o que o Senhor está dizendo aqui, ó.
Os seus pecados vão ser reproduzidos nos seus filhos porque vocês os ensinam a ser como vocês são. Porque esse é o propósito de Jesus. Por isso Jesus veio e morreu na cruz, para nos dar uma oportunidade de sermos diferentes, de gerar uma geração diferente, de gerar filhos diferentes. As nossas condições de pecados, redimidas verdadeiramente em Cristo, elas nunca mais vão ser reproduzidas. Quando nós arrependemos de verdade, quando nós confessamos de verdade, nós não voltamos às práticas de pecado. E isso não é reproduzido. A palavra diz que o Senhor é um Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Abraão recebeu de Deus o que ensinou para Isaque, Isaque recebeu de Abraão o que ensinou para Jacó. E assim sucessivamente, de geração em geração, um pai ensinou para o filho: olha, o Deus de Israel é poderoso, o Deus de Israel fez isso, o Deus de Israel abriu o mar vermelho, o Deus de Israel fechou a boca dos leões, e assim sucessivamente eles foram ensinando os seus filhos. E hoje, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? De geração em geração, nós reproduzimos os pecados geracionais. Se nós somos irados, nós tornamos filhos irados. Se nós somos ressentidos, nós geramos filhos ressentidos. Se nós não perdoamos, geramos filhos que não perdoam. Se nós não amamos, nós geramos filhos que não amam. Se nós somos feridos na alma, e eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, nós geramos filhos feridos na alma. Porque a gente não pode reproduzir o que nós não temos dentro de nós. Então é isso que o Senhor está falando aqui, ó. E isso é de família. O peso do pecado de Israel os deixa encurvados, e essa é a nossa condição hoje, encurvados. E isso é de família, os filhos são iguais aos pais, exatamente assim. Eles vivem para a maldade, abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel. Nós desprezamos o Senhor porque, por N motivos, né? Nós abandonamos o Senhor porque nossos projetos tão extraordinários não são cumpridos. Nós rejeitamos e negamos o Senhor porque os nossos propósitos, os nossos sonhos, nossos objetivos não se realizam. Mas isso tudo é culpa do nosso pecado. Então, nós abandonamos o Senhor. Quantas vezes nós abandonamos o Senhor por uma televisão, nós abandonamos o Senhor por um amigo, nós abandonamos estar com o Senhor para estar em outros lugares, para fazer outras coisas. Quantas vezes nós estamos diante de uma oportunidade de estar diante de Deus, de orarmos, de adorarmos, de falarmos das coisas do Senhor, de manifestarmos, de evangelizarmos, de ganhar pessoas para Cristo, de tantas coisas que a gente tem a oportunidade de receber a glória de Deus e de manifestar ela, e nós negamos o Senhor pelas nossas escolhas, por causa das nossas necessidades, muitas vezes. Quando o Senhor diz que nós devemos negar a nós mesmos, quando o Senhor diz que nós devemos abrir mão, tomar nossa cruz, seguir, né, a Cristo. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó: o meu povo, né, viram as costas, né, para o Senhor. Então, nós viramos as costas para o Senhor para praticar tantas coisas. Eu nem tô falando de condições tão assim, visíveis de pecado, como idolatria em relação às práticas de pecado, como vícios sexuais, vícios alimentares, por exemplo, os vícios de cigarro, de droga, enfim. A gente pode nominar trocentos condições de vícios, né, que nos afastam, que nos fazem virar as costas para o Senhor. E é isso que o Senhor está falando, nós viramos as costas para o Senhor. E o Senhor diz aqui, ó: ah, meu povo, vocês ainda não se cansaram de ser castigados? Vão me obrigar a continuar castigando vocês? Vão continuar revoltados contra mim? Toda a cabeça está ferida e todo o coração está enfermo. Então, o Senhor falou comigo assim, ó, muitas vezes: irmãos, eu sei o que é ser castigado pelo Senhor.
Eu sei o que é você receber a disciplina e a correção do Pai. O Senhor, ele é um pai amoroso. O Senhor é um pai que ama, um pai que cuida, um pai que zela pelo seu filho e um pai que corrige, que disciplina aquele que ele ama. Então o Senhor fala aqui, ó, vocês não estão cansados de ser castigados? Vocês não estão cansados de ser corrigidos? E aí o Senhor me mostrou as causas de correção. Irmãos, você acha que essas catástrofes, vocês acham que as nossas perdas, as nossas... Quantas vezes vocês projetaram, nós projetamos coisas sem consultar o Senhor, sem buscar o conselho do Senhor, sem buscar uma direção do Senhor, porque todas as guerras vencidas pelo povo de Israel foi porque eles consultaram ao Senhor. Davi venceu as guerras que ele venceu porque ele consultava ao Senhor. Josué venceu as guerras que ele venceu porque eles consultaram ao Senhor. Nós estamos numa guerra iminente contra Satanás todos os dias. E a palavra diz lá em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E que nós ignoramos. É tão louco isso, irmãos. Nós ignoramos a guerra em que nós estamos travadas todos os dias, em que nós estamos vivendo todos os dias. E aí nós lidamos na carne, na alma, com todas as condições que são espirituais, que nós deveríamos ser espirituais para administrar, para vivê-las e para vencê-las. Então, essas condições são correção do Senhor, são determinações que vêm somente do Senhor. Satanás não tem poder algum para fazer coisa alguma que o Senhor não tenha dado a ele a autoridade para fazer. Então, o Senhor está falando aqui, ó, vocês não cansam de ser castigados? Então, é uma correção do Senhor todas as nossas perdas, é uma correção do Senhor a nossa enfermidade, é uma correção do Senhor essa condição. E sabe uma coisa interessante? Eu comecei a fazer a faculdade de psicopedagogia, e a primeira matéria que eu tive, irmãos, foi de saúde, né, sobre a história da saúde. E é muito visível, muito claro o que os homens fizeram, o que Satanás fez ao longo da história, né? Eu estudei, né, sobre isso, então eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Ainda no século XIX, as pessoas acreditavam que você ser doente era um juízo de Deus. Olha só para você ver, no século XIX, ainda na nossa era considerado que você ter uma enfermidade era um juízo de Deus. Aí veio a ciência, foi quando eles começaram a fazer os estudos, e aí eles descobriram, eles determinaram que a enfermidade não era um juízo de Deus, que não existia um Deus soberano, único e poderoso que pudesse fazer uma coisa dessa. Então eles classificaram a doença como uma patologia, simplesmente, e não como algo que fosse uma correção de Deus. Embora Jesus, quando curou aquele cego, os discípulos perguntou: quem pecou? A mãe ou o pai? Ou ele? E Jesus falou: não, esse jovem, essa enfermidade veio para glorificar o nome do Senhor. Então, esse jovem, ele tinha recebido a cura de Jesus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Pausa nessa questão, né? Um ponto nisso. Vamos continuar a questão da saúde. Então, irmãos, as guerras, a fome, a peste, tudo isso é correção do Senhor. Se nós pensarmos que isso é um ataque de Satanás, nós vamos errar o caminho. Como nós estamos fazendo, nós estamos errando o caminho. Então, aqui o Senhor está dizendo: vocês vão continuar sendo castigados, vão continuar revoltados contra mim. Toda a cabeça está ferida, todo o coração está enfermo. Irmãos, o Senhor falou assim, ó, que a cabeça fala de entendimento, fala de conhecimento.
fala de intelecto, de consciência. A nossa cabeça, a nossa consciência, nosso entendimento está ferido. E o nosso coração está enfermo. O coração fala das nossas emoções, fala dos nossos sentimentos, estão feridos, nossa alma ferida. E aí eu volto nessa questão de família. Tudo começa na nossa infância. Tudo começa na nossa infância. Nós só reproduzimos o que nós recebemos do meio em que vivemos. Nós somos frutos do meio que vivemos. Para isso, Jesus veio, para nos tirar dessa condição do meio em que vivemos, do meio em que nascemos. Então, irmãos, é isso que o Senhor está querendo dizer. Nosso coração está enfermo. E aí, eu posso, assim, citar muitas feridas da alma. Traumas de infância. Quantos traumas da nossa infância que nos paralisam, que nos impede de seguir, que nos impede. Pessoas têm medo. O medo foi gerado desde da nossa concepção, sabe? Nós não progredimos. Eu falo de mim mesma. Quantos anos da minha vida o Senhor fala comigo que eu sou uma profeta? Eu tinha 10 anos de idade quando o Senhor liberou a primeira palavra de que eu era uma profeta às nações e que eu ia às nações falar do amor de Jesus. E que eu ia derrubar, destruir e depois replantar e construir. Eu ouço isso desde que eu era criança, mas só hoje eu tive coragem de romper com os traumas da minha vida, da minha infância, e só hoje eu estou decidida a obedecer ao Senhor como deveria. Então, olha o que o Senhor está falando. O Senhor tocou profundamente na minha alma, no meu espírito, e o Senhor quer fazer isso na sua vida. O Senhor quer te curar de todos os traumas, o Senhor quer curar o nosso coração enfermo, o Senhor quer curar o nosso entendimento ferido. O Senhor, quantos enganos foram gerados na nossa mente, no nosso coração, por causa da religiosidade, por causa de ensino de homens. Irmão, só o Espírito Santo de Deus pode nos guiar a toda a verdade. Jesus disse lá em João 14 que o Espírito do Senhor nos levaria a toda a verdade. Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Se a nossa consciência estiver ferida, a gente não recebe o ensino do Espírito. Então nós precisamos ser curados na nossa mente, precisamos ser curados no nosso coração. O versículo 6 diz assim: vocês estão doentes, da cabeça aos pés, cheios de feridas abertas, sujas, cheias de sangue e pus, feridas que nunca foram enfaixadas nem tratadas com azeite. Irmãos, olha, eu vejo isso tão claro. A falta de verdade no meio das pessoas. As pessoas não conseguem ser verdadeiras consigo mesmas. Isso é uma ferida da alma. Isso é uma ferida aberta, expostas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não vivermos a verdade, nós estamos feridos e doentes. Se nós não vivermos o que a palavra diz, nós estamos feridos e doentes. E reproduzindo nossa ferida e nossa doença. Então, você está falando aqui, ó, da cabeça aos pés. Isso fala do corpo, da cabeça aos pés. Se um corpo está doente da cabeça aos pés, como ele vai gerar vida? Como ele vai gerar alimento? Como ele vai gerar, enfim, tantas coisas que nós geramos quando nós estamos saudáveis, nós trabalhamos, nós progredimos, nós avançamos. Mas se nós estamos doentes, como é que nós vamos viver isso? E o Senhor está falando aqui, ó, cheios de feridas abertas, sujas, cheias de sangue e pus, feridas que nunca foram enfaixadas. Eu posso denominar para vocês. Quando nós somos crianças, nós vivemos situações na nossa casa, na nossa família, que nos travam, que nos paralisam.
Eu vou contar uma das coisas que me paralisaram durante muitos anos. Quando eu era criança, eu sofri um acidente. Eu devia ter uns 6, 7 anos, eu sofri um acidente. E eu fiquei careca. E eu ia pra escola todos os dias de touca. Todos os dias eu usava uma touca na cabeça. Eu levava minha touquinha eu colocava uma touca na cabeça e levava uma touquinha na bolsa. E aí eu ia de touca para a escola. E todos os dias a professora, ela falava assim para mim: Ângela, tira essa touca. Ângela, tira essa touca. E eu, tipo, ficava ali com medo e eu não tirava. E eu ficava ali quieta no meu canto, falando: não vou tirar minha touca. E ela sempre falava para mim: um dia eu vou tirar essa touca. Mas ela nunca sentou comigo e falou assim: ó, Ângela, tá acontecendo alguma coisa? Por que você vem de touca? Pode estar o sol rachando, você vem de touca. Ela nunca sentou comigo para saber o que tinha acontecido na minha vida. Aí, num dia que ela estava virada para a lua, ela simplesmente veio na sala e tirou a minha touca. E todo mundo começou a rir da minha cara. Eu estava no terceiro ano nessa. Não, eu acho que era. Eu tinha 6, 7 anos, estava no primeiro ano. Então ela tirou a touca da minha cabeça e todo mundo começou a rir. Eu lembro que aquilo foi uma vergonha tão grande para mim. Eu saí correndo e eu me escondi num corredorzinho que tinha lá na escola. E eu me escondi assim e eu fiquei chorando ali. E ela ficou assim sem graça, veio, me pediu desculpa, mas vocês não têm noção do que aquilo gerou na minha vida. Depois disso, eu nunca consegui fazer uma apresentação na sala de aula. Eu nunca consegui apresentar um trabalho. Eu nunca consegui romper, estar no meio de pessoas. Eu tinha vergonha de tudo e de todos. Eu me tornei uma pessoa vergonhosa, uma criança vergonhosa. E assim por diante. Infinitas situações eu posso aqui contar para vocês. Mas olha só para você ver. Uma ferida aberta que caminhou comigo uma vida inteira, que me impediu de cumprir o propósito do Senhor. Quantos de nós estamos paralisados na nossa vida e não rompemos e não vamos adiante porque nós não conseguimos? Por quê? Porque a nossa cabeça está ferida e porque o nosso corpo está cheio de feridas abertas. Eu sei que você pode se identificar com o que você está ouvindo agora. E você pode dimensionar muitas outras situações que pode ter acontecido na sua vida. Sujeiras, feridas sujas, cheias de sangue e pus, feridas que nunca foram enfaixadas. Essas feridas da minha vida, irmãos, elas foram enfaixadas e tratadas com azeite, porque Jesus veio na minha vida e ele me curou. E ele me transformou e tem me transformado a cada dia. Ele tem tratado as minhas feridas com azeite, porque eu tenho permitido que ele faça isso. Mas será que você está deixando o Senhor fazer? Nos momentos de dificuldades, nos momentos de aflições, porque essas coisas constantemente elas vêm nos atormentar. Constantemente isso nos aflige a nossa alma. E a nossa atitude é correr, porque quando você toca numa ferida aberta, numa ferida suja, numa ferida que não foi tratada, dói. Essas coisas doem. Essas situações doem. Então, se nós não formos tratados e curados com azeite, nada disso vai adiantar, nossa vida não vai romper, nossa vida não vai para frente. Nós não vamos cumprir o propósito, nós não vamos seguir o que o Senhor determinou que a gente viva e siga. Nós não vamos fazer o que o Senhor escreveu no nosso livro, a nosso respeito, como está escrito lá em Salmo 139. A palavra diz que o Senhor escreveu um livro ao nosso respeito. E eu tenho convicção, irmãos, que raros de nós estão vivendo o que o Senhor escreveu naquele livro a nosso respeito. Pessoas nascem, vivem e morrem sem conhecer a vontade do Pai plena. Essa vontade perfeita do Senhor não é para a gente conhecer só na eternidade, quando o Senhor voltar, não. É para nós vivermos agora. O Senhor diz: sedes santos, porque eu sou santo. O Senhor diz: sedes perfeitos, porque o vosso Pai que está no céu é perfeito.
Então, o Senhor está dizendo aqui, ó. A terra de vocês está sendo destruída, as cidades foram queimadas, as suas plantações estão sendo tomadas e devastadas pelos inimigos, enquanto vocês olham sem poder fazer nada. Irmãos, vocês olham, vocês conseguem ver a condição do mundo hoje. Olha o que aconteceu na Austrália, uma queimada que devastou quase toda a Austrália. Juízo de Deus, castigo do Senhor, disciplina, correção do Senhor. Olha a condição do nosso país, mais para frente vocês vão ver as autoridades, sabe, que se misturam com ladrões. Nós vamos ler mais para frente, mas olha aqui a nossa casa, a nossa terra, os nossos frutos. O Brasil é um dos países mais ricos. É um dos países com mais recurso natural que existe. E o Brasil vive numa condenação terrível. Olha para a condição das nossas plantações. Não, a chuva não vem, a água não vem, as coisas, as plantações, as lavouras, tudo sendo destruído. Nós não desfrutamos daquilo que nós deveríamos desfrutar. Nós trabalhamos para suprir o básico da nossa necessidade. Nunca nós temos o suficiente. Nunca é o suficiente. A gente regra cada situação. Nós regramos alimento. Nós regramos as condições. Tudo é regrado, o Senhor está falando, tudo está sendo destruído e devastado pelos inimigos, enquanto vocês olham sem poder fazer nada. Aí nós vamos e levantamos nossas mãos, e vamos adorar, e vamos orar, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, mas sem nem entendimento, porque a cabeça está ferida, sem entendimento, sem saber o que realmente é a vontade do Senhor ou não, sem entender o que o Senhor quer ou não. Então, irmãos, o Senhor está nos chamando. O Senhor diz aqui, ó, só ficou a sua capital, Jerusalém, como se fosse uma tenda do vigia, numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos, como uma cidade sitiada. Isso aqui o Senhor falou para mim, que a capital de Israel, de Jerusalém, diz respeito aos remanescentes. Diz respeito àqueles que se colocaram diante do Senhor em orações e súplicas, aqueles que pagaram preços altíssimos pela renúncia, aqueles que renunciaram muitas coisas para estar diante do Senhor, aqueles que abriram mão de si mesmos para viver a verdade, aqueles que mesmo diante de aflições, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de acusações, permaneceram fiéis ao Senhor. O Senhor falou, se não fosse por causa desses, olha o que o Senhor diz, se não fosse por causa da capital desses que se colocaram diante do Senhor, tudo já tinha sido destruído. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse poupado alguns de nós, esses somos os alguns de nós, já estaríamos completamente arrasados como Sodoma e Gomorra. O Senhor falou, escutem o que o Senhor diz, líderes de Israel. Vocês que são iguais aos homens de Sodoma, escutem. Vocês que são iguais ao povo de Gomorra, escutem o que o Senhor tem a dizer. Aqui o Senhor está falando sobre os líderes. Irmãos, quantos líderes de geração em geração. Olha, eu tenho 33 anos. E eu sirvo a Jesus desde os 7, 8 anos. Irmãos, de lá para cá, há 33 anos, eu ouço de pastores e líderes que caíram em pecado, que destruíram a vida das ovelhas. Sabe, irmãos, o problema não é o pecado. O problema não é pecar. O problema é você não se arrepender. O problema é você não cumprir o propósito.
O problema é você não ir diante do Senhor e você ainda destruir a vida de outros. Porque tá tudo aqui na palavra. Tá tudo aqui. O Senhor falou: escutem, líderes de Israel, que são iguais aos homens de Gomorra. São prostitutos, promíscuos, imorais. E eu não tô falando de imoralidade que você vê, não. Que os olhos contemplam, não. Eu tô falando de condições espirituais, emocionais, que só Deus vê. Eu tô falando de uma condição que só o Senhor vê dentro de nós. Porque ainda tem muitos por aí que estão em ocultos e que acham que o Senhor não tá vendo a vida deles. Que olham para a mulher do seu próximo e desejam ela no seu coração. E assim por diante. O Senhor está falando, homens iguais a Sodoma e Gomorra. O Senhor fala, já não suporto mais. E eu vou parar por aqui e vou gravar outro áudio. Eu quero orar com você nesse momento, para que essas palavras toque o seu coração e você entre num lugar de arrependimento, porque isso é uma acusação do Senhor em relação à nossa conduta diante dele, porque o Senhor diz: eu vejo todas as coisas. Mais para frente eu vou ler esse versículo que fala aqui, ó, o Senhor vê, o Senhor disse. Então é o Senhor que está dizendo, é o Senhor que está. Oi, pessoal, tô aqui para continuar, né? Eu parei no versículo 10 de Isaías 1, que fala dos líderes e da condição, né? Dos pastores, dos líderes e a condição que o Senhor os vê. Que o Senhor falou que eles são iguais aos homens de Gomorra, aos homens de Sodoma. Então o Senhor está dizendo: escutem, líderes de Israel. Escutem o que o Senhor tem a dizer. E isso é o que o Senhor tem a dizer a todos nós. Já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega, o Senhor falou. Eu não suporto mais os seus sacrifícios. Não quero mais a gordura dos seus carneiros. Não tenho prazer no sangue dos novilhos gordos, dos cordeiros e dos bodes. O Senhor, ele me mostrou essa condição muito clara. Olha o que ele diz no 12. Quando vocês vêm à minha presença com seus sacrifícios, quem pediu isso a vocês? Quem pediu que viesse colocar os pés nos meus pátios? O Senhor está dizendo, quem está pedindo para vocês fazerem campanhas? Quem está pedindo para vocês se sacrificar? Quem está pedindo para vocês fazer alguma coisa? O Senhor falou, de que adianta trazerem ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, os sábados, os seus jejuns, não passam de mentiras e não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Aqui, irmãos, o Senhor foi muito claro quando ele falou comigo. Ele falou assim, ó, eu não aguento mais. As pessoas vão aos templos, as pessoas vão às igrejas, que elas denominam a minha casa, cheias de feridas na alma, cheias de falta de perdão. A palavra diz que antes de você ir à presença do Senhor, você deve deixar suas ofertas no altar e consertar com seu irmão. O Senhor está cheio dessa condição. O Senhor está cheio dessas coisas que nós fazemos, de ir à presença do Senhor com o nosso balde cheio. Eu gosto muito desse exemplo que o Espírito Santo me deu. Nós somos um balde. Nossa vida é como um balde. E as situações que aconteceram na nossa vida desde a nossa infância são a lama, a sujeira que suja o nosso balde. E antes de nós irmos à presença do Senhor, nós temos que estar com o nosso balde limpo,
Porque se tiver lama no fundo do balde, quando o Senhor vem com água limpa, quando você recebe uma palavra de Deus, a sujeira que está dentro do balde vai misturar com a água limpa que você está recebendo. E você vai sujar aquela água, vai misturar com aquela água suja, com aquela lama que está dentro do balde. E aí o que que você vai transmitir para as pessoas? Água suja. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Eu não suporto mais as festas de vocês. Quantos congressos, as pessoas fazem congressos, estabeleceram a festa das irmãs, a festa do círculo de oração, a festa das crianças. Para quê? Vocês pensam que estão honrando o nome do Senhor? Não estão. O Senhor falou: estou cansado dessas festas. Estou cansado das suas festas religiosas que vocês constituíram no meu nome, mas que de meu nome não tem nada, o Senhor está dizendo. O Senhor diz que ele detesta essa religião fingida que a gente oferece para Ele. A gente vai para a igreja, a gente sai falando mal do irmão. A gente vai para a igreja já em contenda com a família inteira. Sai de casa já brigando com o marido, brigando com o filho, brigando com o pai, brigando com a mãe. Aí chega diante do Senhor, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ferida, que nunca foi tratada com azeite, como o Senhor já disse aqui. Festa religiosa, o Senhor não recebe. O Senhor diz aqui, ó. Elas se tornaram um fardo para mim. Já não posso olhar para essas cerimônias. O Senhor não aguenta mais olhar para essas cerimônias. O Senhor está tão cansado disso que o Senhor fez essas festas religiosas pararem. Irmãos, vocês veem isso? O Senhor parou os cultos, os templos, nos templos, essas festas religiosas, porque o Senhor está cansado. O Senhor está cansado disso. O Senhor não aguenta mais ver as nossas festas religiosas. O Senhor não aguenta. O Senhor odeia uma religião fingida. E religião fingida, irmãos, eu sei, eu entendo muito bem do que é uma religião fingida. Eu sei muito bem o que é você ir para um culto cheio de ira, cheio de mágoa, cheio de ódio, e você sair de lá do mesmo jeito que você entrou. Porque não importa a condição, não é o culto que você faz. Porque muitas vezes eu cheguei no culto e ouvindo a palavra, eu saí de lá transformada. Mas a condição do meu coração, muitas vezes, era de não liberar o perdão. Era de não reconhecer que eu estava errada. Então eu saía de lá igual. Então é isso que o Senhor está falando. Eu estou cansado de vocês entrarem na minha presença e não serem transformados, porque vocês não querem receber a minha palavra, vocês não querem ouvir o que eu estou dizendo. Então isso é uma religião fingida. Você vai e você sai da mesma forma que você entrou, às vezes pior, porque a Bíblia fala que quando o demônio sai de uma casa, ele vai por rodear a terra, ele volta, encontra a casa vazia, aí vem 7 demônios a mais. E o Senhor está dizendo: eu não aguento mais. De agora em diante, olha, irmãos, o que o Senhor está dizendo. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. E sabem por quê? Porque as suas mãos estão sujas com o sangue de suas vítimas inocentes. Todas as coisas se resumem em uma só coisa: Jesus, irmãos. Ele, no Sermão do Monte, lá em Mateus, ele diz assim, ó, que ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, de toda a sua força, com toda a sua alma. E o seu próximo como a ti mesmo. Se você amar o Senhor, se você amar verdadeiramente o Senhor,
você vai querer fazer de tudo para agradá-lo, você vai fazer tudo para honrá-lo, você vai querer obedecer o que isso aqui diz. Você quer obedecer e por mais difícil que seja, você se rende. Você tem um coração manso e humilde, porque é assim que Jesus falou. Sede, pois, meus imitadores. Jesus falou, sede mansos e humildes. E aí, quando você ama mesmo o Senhor, quando você ama, você entende o que Jesus disse aqui, ó. Perdoar o seu próximo 70 vezes 7 por dia. Isso é perdão. É você dar a oportunidade para a pessoa que te ferir outra vez. E você está disposto a perdoá-la outra vez. Então, o Senhor está dizendo que o Senhor não nos ouve, irmãos. Lá em 1 Pedro diz assim, ó, que vós, maridos, amai as vossas esposas, como o Senhor ama a igreja. O Senhor fala assim, se vocês não amarem as suas esposas, se vocês não as honrarem, não as respeitarem, nem as suas orações são ouvidas diante do Senhor. O Senhor fala assim, se vocês têm alguma coisa, olha como a gente somos hipócritas. Olha como nós somos hipócritas. Nós oramos todo dia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós não perdoamos coisa alguma. Nós queremos ser perdoados pelo Pai, assim como nós perdoamos aos outros. Então, qual é o nível de perdão que você tem liberado? Qual é o nível de amor que você tem transmitido? Qual é o nível de... E eu não estou falando de uma condição de atitudes, irmãos. Porque o Senhor está falando que é uma religião fingida. Em que você serve, em que você faz, em que você acontece, em que você realiza, mas lá dentro do seu coração tá podre que nem um sepulcro caiado. É essa condição que o Senhor está falando. São os nossos sentimentos, pensamentos e emoções que nós estamos fazendo as coisas que estamos fazendo. É nessa condição que o Senhor fala que muitos vão chegar diante dele e vai falar assim, ó, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu profetizei. E o Senhor vai dizer, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. O Senhor vai falar, eu não te conheci, porque realmente essas pessoas não conhecem o Senhor, porque se conhecessem, manifestaria o amor de dentro para fora. É a nossa intenção, é o nosso coração, é a nossa motivação. Estamos cheios de obras, e é isso que o Senhor está falando, cheios de religião fingida. Não ama de verdade, as suas mãos estão sujas com o sangue das suas vítimas. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse que se você tem raiva do seu irmão, se você odeia seu irmão no seu coração, você é um assassino. Olha a condição que Jesus nos deu. Jesus falou, se você olhar para uma mulher e no seu coração desejar, você já cometeu adultério. Esse é o nível de pecado que Jesus está nos condenando hoje. Não é aquilo que você faz, não, aparente para as pessoas verem. É aquilo que o seu coração, e só você, o seu coração e Deus sabe. E é isso que o Senhor está falando aqui nessa palavra. Que nossas mãos estão sujas, com o sangue das pessoas inocentes. E aí a gente pode dimensurar a grandeza de inocentes que nós já condenamos. Pessoas que, em suas fraquezas, sem entendimento, sem conhecer a verdade, irmãos, porque tem pessoas que não conhecem a verdade e essas são inocentes diante do Senhor. Mas nós que conhecemos a verdade, praticamos essas coisas, estamos propícios a sermos réus do inferno. E o Senhor tá falando aqui, ó, nossas mãos estão sujas
dos inocentes, das pessoas que nós caluniamos, das pessoas que nós acusamos, das pessoas que nós nem conhecemos e já condenamos elas no nosso coração. Quantas pessoas a gente julga pela aparência? Pessoas inocentes que nós estamos matando com as nossas mãos. E aí entra também a condição natural. Quantas pessoas nós assassinamos? E aí o Senhor fala aqui, ó, no versículo 16, ele fala: limpem-se, lavem-se de seus pecados. Não quero mais ver todas essas maldades. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honestos e agir com justiça. Ajudem aqueles que são explorados, defendam o direito dos órfãos, protejam as viúvas. E aqui o Senhor fala para nós nos limparmos, irmãos. É só o que o Senhor quer que a gente faça. Que a gente se limpe, que a gente se lave no sangue de Jesus. A palavra é o que nos purifica. Como nós vamos limpar nossas mãos? Como nós vamos purificar nossos corações? Com a palavra. Vivendo a palavra, obedecendo a palavra. Se o Senhor diz para nós amarmos uns aos outros, se o Senhor diz para nós perdoarmos 70 vezes 7, vamos perdoar. E é uma decisão, é uma escolha. Nós temos escolha. Nós temos o direito de escolher o que vamos fazer, de decidir como vamos caminhar, como vamos viver. Mas nós somos tão orgulhosos que nós decidimos continuar nas condições de pecado. E aí tem toda uma guerra travada, né? Porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas, porque nós ignoramos a batalha em que nós vivemos todos os dias, nós vivemos nesse lugar aqui de pecado. E o Senhor está dizendo, eu não aguento mais, eu não suporto mais. O Senhor está dizendo, vocês não cansam de ser castigados? Vão continuar me obrigando a disciplinar e a corrigir vocês? O Senhor fala aqui, ó. Ajudem aqueles que são explorados. Quantas vezes a gente vê mulheres sendo apanhando dos seus maridos? Quantas vezes a gente vê filhos sendo espancados por seus pais? Quantas vezes a gente vê injustamente, irmãos, injustamente, porque o Senhor, ele ama a justiça. E infelizmente nós, pais, nós não recebemos o amor do Senhor. Você reflete aquilo que você tem dentro de você. E se o seu balde está sujo, você vai refletir água suja. Então, quantas vezes a gente vê essa condição, ó? Não defendemos os direitos dos órfãos e das viúvas. Não ajudamos aqueles que são explorados. Quantas vezes a gente tem o poder de fazer o bem na nossa mão, mas a gente não faz? Porque o nosso balde está sujo. Porque o nosso coração julga as condições. Porque a gente pensa, mas eu lutei, eu batalhei, essa pessoa aí é preguiçosa, ela não quer fazer nada, ela não faz nada da vida. A gente condena as pessoas sem conhecer o que elas têm dentro de si. E aí a gente não consegue manifestar o amor de Jesus, porque a gente tem que abrir mão de si mesmo para manifestar o amor de Jesus. Porque o amor de Jesus, ele tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor de Jesus não é leviano. O amor de Jesus não se ensoberbece, não trata por seus próprios interesses. O amor de Jesus não é orgulhoso. O amor de Jesus reconhece. E o amor de Jesus está lá em Coríntios 13. E o Senhor fala aqui, ó, continuando. Venham, vamos discutir esse assunto juntos, diz o Senhor. O Senhor, ele está nos chamando. Irmãos,
Esse vírus, ele veio para parar a gente, para nos dar a oportunidade de estarmos num lugar secreto, de irmos a Jesus com um coração contrito e quebrantado e nos arrepender dos nossos pecados. Porque nós só somos convencidos pelo Espírito da verdade. Jesus falou: eu vos enviarei o Espírito da verdade e ele vos levará a toda a verdade. Só o Espírito Santo pode nos convencer do nosso pecado. Então nós temos a oportunidade nas nossas mãos de estarmos no quarto, de trancarmos a nossa porta e de ter tempo com Deus, de passar 2, 3, 4, 5 horas em oração e jejum. Se arrependendo, confessando os nossos pecados. É isso que o Senhor espera de nós, que a gente saia das redes sociais. Quanto às redes sociais, irmãos, em 2012 o Senhor falou comigo que era para mim sair de todas as redes sociais. Até esse momento agora que eu tô gravando os vídeos para vocês, até esse momento, esse mês agora, eu não sabia mexer no Instagram e até agora não sei ainda. Mas eu não sabia o que era o Instagram, não sabia o que era o Twitter, não sabia o que era essas redes sociais. Eu tinha Facebook, mas desde 2013 eu não acesso o meu Facebook. Às vezes que acessei depois disso foi para manifestar alguma coisa que o Senhor mandou, que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor falou para mim sair dessas coisas, para mim não me envolver com essas coisas. E quando o Senhor falou comigo, eu não entendia muito bem de muitas coisas. Eu pensava: Senhor, isso é loucura. Porque o Senhor disse uma coisa para mim, o Senhor falou: isso é idolatria, isso é pecado de idolatria. Televisão, redes sociais. O Senhor falou que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você passa 3, 4 horas na frente do seu celular, do seu computador, da sua televisão, para a glória de Deus? Para a glória de Jesus Cristo? Não, você não faz isso para a glória de Jesus Cristo. Você faz isso com maledicência, você faz isso com idolatria, você fica lá hora após hora saciando o vazio da sua alma que só Jesus pode preencher, mas vai passar 5 minutos na presença de Deus. Vai passar 5 minutos, você fica inquieto, você não aquieta a sua alma. Meia hora, 2 horas, 3 horas. Aí você condena quem faz, mas não consegue fazer. Porque você está vazio de Cristo, vazio de palavra, porque você não tem palavra. E hoje as redes sociais estão cheias de palavra, mas não tem relacionamento com a palavra. De que adianta? Não tem, porque a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo está habitando entre nós. E o que estamos fazendo com o verbo? O que estamos fazendo com o verbo? E o Senhor está falando aqui, ó. Vamos discutir, discutam comigo, converse comigo, vem falar comigo. O Senhor está falando, nos chamando, vem falar comigo. Vai pro seu quarto, tranca a sua porta, que o seu pai que vem em secreto vai falar com você. As pessoas querem uma resposta de Deus, mas não querem dar uma resposta para Deus. Não querem se submeter a Ele. E o Senhor fala aqui, ó. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Olha, o Pai é tão maravilhoso, tão misericordioso, que mesmo diante de toda essa situação, de todos esses pecados, de todas essas coisas, o Pai ainda nos chama. Vem falar comigo que eu vou limpar vocês. Vem falar comigo que eu vou purificar vocês. Porque, irmãos, apenas 1 minuto, tem um hino que eu amo, que ele fala assim, ó.
Apenas um minuto em sua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Um minuto que nós passamos na presença de Jesus cura nossa alma. Um minuto que você vai para ele e confessa: Senhor, olha que fulano de tal fez, Senhor. Fulano de tal me ofendeu, me feriu, me entristeceu, fiquei triste, angustiado. Mas, Senhor, eu o perdoo, porque o Senhor me perdoou. Jesus, eu libero perdão, eu decido, eu escolho. Um segundo, um minuto que você faz isso, você é livre. Você é livre para amar aquela pessoa outra vez. Você é livre para perdoar aquela pessoa 70 vezes 7 por dia. Um minuto na presença do Rei. Ele vem. Então Jesus está nos chamando nesse tempo. Vem falar comigo. Vem debater comigo. Me apresenta as suas causas. Seja sincero com o Senhor, irmãos. Quantas vezes eu fui confrontada com isso. E eu confronto as pessoas, eu falo assim, ó, você tem raiva de Deus. Aí a pessoa, quem sou eu para ter raiva de Deus? Tem ódio de Deus. Questiona Deus. Questiona o poder de Deus, o senhorio de Deus. Questiona a existência de Deus. Nós fazemos isso, eu já fiz isso um dia. Eu mesma disse para Deus, eu falei, Deus, o Senhor não é Deus coisa nenhuma. O Senhor não existe, porque se eu existisse, o Senhor não deixaria essas coisas que estão acontecendo comigo acontecerem. E aí ele veio e ele falou comigo, irmãos. Jesus veio e falou comigo, ele falou, filha, as coisas são assim, assim, assim. Ele me ensinou, ele me explicou todas as coisas. Hoje, quando eu passo pelas minhas aflições, que são muitas, eu louvo, eu adoro, eu exalto, porque eu sei em quem eu tenho crido hoje. Muitas vezes nós não conhecemos o Deus a quem servimos. E ele está falando, vem falar comigo. Olha o que o Senhor diz no versículo 19. Se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos dessa terra. Irmãos, se nós vivemos uma condição hoje de derrota, de perda, de escassez, é disciplina, é correção do Senhor. Ele diz, se vocês me obedecessem, se pois ouvires e obedeceres a voz do Senhor seu Deus, bendito serás. O Senhor diz, se vocês me obedecessem, vocês iam comer o melhor dessa terra. É para ser assim, mas nós não obedecemos, porque não ouvimos, são duas coisas, ouvir e obedecer. Muitas vezes nós ouvimos, o Senhor fala, hoje você está ouvindo, você que está ouvindo esse vídeo, e os outros que eu já gravei, vocês estão ouvindo o que Deus está dizendo. Mas vocês não querem dar ouvidos. Vocês não querem obedecer, porque dói, eu sei que dói. Dói lá no fundo da alma reconhecer seu pecado. Dói lá no fundo da alma você submeter, ser manso e humilde, lá pedir perdão por coisas que você não fez. E ainda a pessoa negar o perdão, ainda isso é o pior ainda. A pessoa ainda negar o perdão. Você vai lá, você confessa o que você fez sinceramente, a pessoa nem perdoa ainda. É difícil. Mas é o que o Senhor quer que a gente faça. É o que o Senhor quer que a gente faça. Foi isso que Jesus fez. Ele não tinha culpa de nada. Ele carregou a sua culpa. Ele carregou a sua dor. E Jesus está falando, vem falar comigo que nós vamos resolver esse assunto. Jesus tem um ponto final para todas as causas da nossa vida. Jesus tem um ponto final, irmãos. E um novo recomeço, é isso que Jesus quer. É isso que o Senhor está falando. Eu vou te dar um novo recomeço, mas vem para mim. Vem se limpar primeiro. As pessoas estão fazendo a obra, achando que estão fazendo alguma coisa para Deus, mas não estão nada. Estão com seus baldes sujos, cheios de lama. Pensa que o Senhor está recebendo essas obras? Não estão, não está.
O Senhor está falando aqui, ó. Mas se vocês continuarem rebeldes, não se dispondo a ouvir o que eu digo, serão mortos pela espada. Eu, o Senhor, o falei. Irmãos, a gente está vendo o fim dos tempos, as pessoas morrendo. Vocês pensam que é propósito do Senhor? A palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Quem dirá dos servos do Senhor? Quem dirá dos servos do Senhor? O Senhor não tem prazer nessas coisas. O Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor é misericordioso e a misericórdia dele se renova todas as manhãs. Para nos alcançar todos os dias, ela se renova. E nós negamos essa misericórdia, nós negamos essa graça. O Senhor está falando: Ah, Jerusalém, antes você era minha esposa fiel, agora você age como uma prostituta. Antes você era cheia de justiça, na qual habitava retidão, mas agora a cidade é habitada por bandos de assassinos. Antes você era valiosa, como prata pura, agora é um monte de metal sem valor. Antes você era como o melhor vinho, mas agora o seu vinho estragou. Isso fala das nossas obras, irmãos. Quando a gente aceita Jesus, a gente é cheio do amor, a gente ouve aquelas palavras, aquilo entra dentro do nosso ser e nos transforma, e a gente chora, a gente quer viver aquilo, a gente fala, Senhor, nos limpa, nos liberta. Aí a gente cresce, aí a gente pensa que a gente não precisa mais do Espírito Santo. A gente cresce, pensa que a gente não precisa mais de depender de Deus para fazer a obra, porque a gente já aprendeu, que a gente já sabe fazer a obra. Não preciso buscar o conselho do Senhor, já sei, já sou crente velho, já estou trocentos anos dentro da igreja. Irmãos, eu vivi 13 anos dentro de uma igreja sem conhecer o Senhor e fazendo a obra. Eu cresci na escola dominical, eu cresci fazendo a obra de Deus. Círculo de oração, criança, né? Os assembleanos vão se identificar. Ministério infantil, evangelismo nas ruas, nas praças. Quanta obra, madrugada, campanha, monte, jejum, oração, consagração, todos os dias. Mas eu não conhecia o Senhor. É o que o Senhor está falando aqui, ó. Antes você era linda, você era maravilhosa, mas você se prostituiu. Nós nos prostituímos com amizades. Nós nos prostituímos, irmãos, com as obras que fazemos. Nós nos prostituímos com o celular, né? Eu não tô falando de uma prostituição, irmãos, carnal, de sexo, não. Eu tô falando de intenções e motivações na alma e no espírito. É essa prostituição que o Senhor tá falando. O Senhor não tá falando de prostituição carnal, não. Ela também. Mas o Senhor está falando de uma prostituição. Quantas vezes você deixa de estar no quarto secreto para reunir com amigos, para adorar o Senhor, para louvar o Rei dos Reis? Vamos reunir para adorar? Vazio, prostituição. Prostituição, o Senhor está falando. Estou cansado disso. O Senhor está falando aqui, ó. As suas autoridades se revoltaram contra Deus. Fizeram amizade com ladrões. Irmãos, olha, ladrões que roubam as palavras uns dos outros. Quantas vezes você fez isso? Você pega? Isso é o que tem acontecido já há anos, né? As pessoas vão lá na internet, ouvem uma palavra e pega aquela palavra, dá para o outro. Nem sabe se é aquilo que Deus está falando com outra pessoa. Nem sabe se é aquilo que Deus quer falar. Ladrões. Lembra que eu tô falando de uma condição espiritual e não carnal, irmãos. Porque ainda tem pastores e líderes que se misturam com ladrões de verdade. Com PCC, com isso, com aquilo, que acha que Deus tá movendo as coisas, mas não tá coisa nenhuma. Deus é santo. Deus não se mistura com as coisas dessa vida, não. O nosso Deus é poderoso. Irmãos, quando a gente olha para a palavra,
a história de Davi, as guerras que Davi venceu, as guerras que Josué venceu, eles venceram no nome do Senhor, não foi em nome de ninguém. E aí você se mistura com ladrões. Aceitam dinheiro e presente como suborno. Estão misturando com o governo. Construindo templos e igrejas com dinheiro de roubo. Aceitando suborno. Não dão, e ainda não dão de atenção aos direitos dos órfãos e nem defende a causa das viúvas. Irmãos, eu já me indignei muito com a condição de algumas igrejas. Já me indignei muito. Olha, viúvas, órfãos, famílias inteiras necessitadas, mas vai olhar o templo como que tá. Vai olhar o templo dessas igrejas como que tá. Agora tá lá os lustres caríssimos, milhões que foram gastados nos lustres, enquanto os seus membros tentam defender e serem fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, e eles construindo templos e os membros passando necessidades, irmãos. A igreja de Cristo, quando ela nasceu, eles tinham tudo em comum. Eu já ouvi pastores dizer que hoje é impossível ter tudo em comum. Mas é isso que o Senhor espera, que nós tenhamos tudo em comum, que a gente compartilhe, que a gente reparta tudo que nós temos, porque não tem nada nosso, é tudo dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo é dele, tudo é do Senhor.